E aí galera, recentemente eu assisti o filme Knockout, uma obra que foi lançada em 2015 e que foi dirigida pelo Anthony Fuqua. Nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre esse filme e vou trazer algumas coisas que possivelmente podem ser consideradas spoilers, então assistam esse vídeo aqui por sua própria conta em risco, porque eu vou ter que trazer algumas informações para poder esse vídeo aqui fluir com minhas opiniões, né, de uma maneira que não fique muito travada, sem eu falar alguma coisa específica. É claro, eu não vou falar tudo sobre o filme, mas eu vou falar a minha opinião, e para poder eu falar, eu vou ter que falar sobre momentos específicos que para vocês aí que não assistiram esse filme, podem ser que tirem um pouco da sua experiência. Então se você está curioso para poder assistir Knockout e não quer saber do spoiler, vão lá assistir o filme primeiro e depois voltem aqui para poder ver a minha opinião e comentar se vocês concordam ou não com a minha opinião sobre esse filme e falar se vocês gostaram ou não dessa obra específica. Então, vamos direto para o assunto principal desse vídeo. Nesse filme Knockout, nós acompanhamos a vida do protagonista, que se chama Billy the Great. O nome dele é Billy, mas o nome Billy the Great vem dele ser um grande lutador de boxe. E por ele ser um grande lutador e muito conhecido e admirado, esse é o nome dele de lutador, Billy the Great. E ali nós vemos ele em uma cena específica que é de luta, onde ele está dentro do ringue lutando contra um adversário específico. Ele acaba ganhando essa luta enquanto ele está sendo observado por seus amigos, sua equipe e sua esposa, que está ali completamente admirada, né, por ele e torcendo para que ele consiga vencer essa luta, que, como eu disse, ele acaba vencendo. Depois disso nós vemos o protagonista e sua esposa indo para casa, onde lá ambos acabam encontrando a sua filha, que estava sendo cuidada por uma babá. A filha dele tem aproximadamente uns 10 anos de idade, 10 ou 11 anos de idade. E nós vemos ali, né, como que é a relação dele familiar, e vemos que a relação dele familiar, né, dele com a esposa e filha é muito boa, é muito interessante, né, e é muito saudável, sacou? Knockout é um filme interessante porque nos mostra a reação das pessoas que estão ao redor desses lutadores de MMA, né, lutadores de boxe. O próprio protagonista, né, dessa obra é um exemplo disso, de como a gente vai ver como que os familiares reagem a essa situação, né? E em algumas cenas essas que nós vemos a esposa do protagonista, né, completamente preocupada com a situação dele, mesmo ela sabendo que ele está completamente machucado porque ele está fazendo o trabalho dele, né, que é ser um lutador. Mas em um momento específico, enquanto o personagem principal está com a sua esposa, equipe, empresário em um local beneficente para poder arrecadar dinheiro para pessoas do orfanato, ele vai ali, faz um discurso, fala que as pessoas têm que doar dinheiro para as pessoas órfãs, né, para as crianças órfãs, principalmente no caso. E nesse discurso é interessante porque o próprio protagonista, como a própria esposa dele, são personagens que não tem nenhuma família além da própria filha, né? Ela não tem mãe, nem pai, ninguém da família, ele também não tem, então a única família dele, né, e dela é a própria filha. Então os três ali são uma família só. Com isso, ele também fala que ele também foi uma criança órfã, que ele também não teve uma vida muito boa, teve uma vida difícil antes de se tornar um grande lutador, e que ele só foi ter uma boa vida assim que ele conseguiu se tornar um grande lutador de boxe. Com isso, ali naquele discurso, nós vemos também ele elogiando seus amigos, agradecendo aos seus amigos que ele conheceu e agradecendo principalmente a esposa dele, que sempre foi uma pessoa que esteve ali apoiando ele, mesmo antes dele ter se tornado essa grande pessoa famosa, rica, e que esteve ali junto com ele desde os 12 anos de idade e sempre admirou ele, mesmo antes dele ter se tornado um grande lutador e uma pessoa extremamente rica que ele é hoje em dia. Mas em um determinado momento, enquanto o protagonista está saindo daquele local beneficente, juntamente com sua esposa, seguranças, empresários e amigos, ele acaba sendo chamado por um lutador, né, que acaba zombando da cara dele, que é um cara que já estava implicando com ele desde o início do filme, que estava pedindo para poder lutar com ele. Mas a maneira que esse lutador, que se chama Miguel Escobar, estava pedindo para poder lutar contra o personagem Billy, né, era uma maneira completamente chula, completamente ignorante, e, cara, não era legal. Fazendo assim, nesse momento, assim que o Miguel descobrir que o Billy não quer lutar com ele, ele se sentir
na maior razão de xingar a esposa do protagonista. E no momento que ele xinga a esposa do Billy, isso faz o Billy ficar completamente bolado com a situação, com razão, o que faz o Billy dar um soco na cara do Miguel, o que acaba trazendo uma situação completamente desastrosa naquele local beneficente ali, o que acarreta na morte da própria esposa do Billy, infelizmente, em uma cena que é muito triste. Isso porque no momento dessa confusão, enquanto o Billy estava lutando contra o próprio Miguel Escobar, outras pessoas ali, tanto amigos do Miguel, tanto amigos do Billy, estavam lutando entre si. E um dos seguranças do personagem Miguel acabou sacando uma arma. Essa arma, né, teve um disparo que acabou sem querer, sem a intenção, atingindo a própria esposa do Billy, fazendo assim, como eu disse, ela morrer ali mesmo. E depois dessa situação completamente desastrosa, nós vemos a vida do protagonista agora tendo que lidar com a sua vida pessoal sem a sua esposa e agora tendo que cuidar da sua filha de 10 anos e com isso também lidando com o luto juntamente com a sua filha, porque de um lado ele perdeu a esposa e ela perdeu a mãe que tanto amava. A gente tem que lembrar, né, que tipo, em todos os momentos ali da obra nós víamos que o protagonista, o Billy, ele tinha um problema com raiva, né? Ele tinha um problema que ele não conseguia controlar de raiva. E essa situação da morte da esposa do Billy acaba piorando mais ainda a situação de raiva que ele tem, que faz com que ele fique completamente de luto, causando um acidente onde, enquanto ele está andando de carro, ele acaba batendo em uma árvore próxima da própria casa dele, fazendo assim ele entrar dentro de casa completamente machucado, o que faz a filha dele acabar vendo a situação dele todo ferido ali, se desesperar e acabando ligando para o 190, que é o número da polícia. Assim que a filha dele liga para esse número, isso causa a própria separação deles, né? Porque como a própria autoridade vê que o personagem Billy não está muito bem mentalmente falando para poder criar a sua própria filha, eles acabam separando a filha dele, né, e fazendo ela ficar em um orfanato enquanto ele consegue reconstruir a sua filha para assim conseguir a guarda dela novamente. E a situação fica mais difícil dele reconstruir a vida dele novamente porque ele tá Billy, porque ele acaba descobrindo também que ele gastou tanto, mas tanto dinheiro, né, e que os investimentos dele foi tão alto que ele acabou perdendo uma porcentagem grande de dinheiro. E a única maneira dele conseguir recuperar aquele dinheiro era participando de uma luta. Luta essa que ele acaba aceitando, mas por ele ter agredido um juiz ali, acaba fazendo com que a carreira dele de lutador acabe sendo completamente destruída por causa dele mesmo e por causa do problema de raiva que ele mesmo tem. E com isso a situação dele fica mais complicada, né? Como eu falei, tanto artisticamente falando, no caso da carreira dele de boxeador, quanto na questão financeira também. Contando com a situação dele ter se demitido também do emprego dele porque ele ficou com raiva do ex-empresário dele ter feito uma parceria com o rival dele, né? O rival, que é aquele cara lá que xingou a esposa dele. E com isso, em outros momentos específicos, né, enquanto a gente vai vendo ele lidar com essas situações, né, e tentando ter a guarda da sua filha novamente, ele acaba conhecendo personagens no futuro ali do enredo que acabam sendo personagens muito importantes para a mudança pessoal do próprio protagonista, né, para poder ele mudar, né, o jeito que ele é e também parar um pouco com essa situação do problema de raiva que ele tem, sacou? Então, esse outro personagem que ele acaba conhecendo é muito, e os outros também, né, em torno ali, acabam sendo muito importantes para ele, sacou? Porque Nocaute, além de ser um filme sobre luta, é sobre superação também. É sobre você mudar o que você era e como você era anteriormente, sabe? Sobre você perceber que há um problema com você em relação ao seu jeito de agir e de ser, né? E que mostra as consequências das suas atitudes diante de uma situação que poderia ter sido menos trágica se você não tivesse se alterado muito. Então é muito interessante ver isso pelo ponto de vista desse personagem que não é nada perfeito, e a questão dele não ser perfeito, né, faz essa obra ser mais interessante e cativante ainda, porque também tem personagens cativantes e interessantes, principalmente o personagem
principal. Que, ao meu ver, a interpretação dele, ele foi interpretado pelo ator, e o Jake Gyllenhaal interpretou muito bem o personagem Billy. Ele mandou muito bem aqui, cara. Eu vi poucos trabalhos do Jake Gyllenhaal, né? Eu até pretendo ver outros, já tenho em lista, assim, não em lista, mas guardados, assim, para poder possivelmente eu assistir, né? Anotados, assim, vamos dizer. Então, esse filme foi mais uma obra que me fez ficar mais curioso ainda para poder saber sobre os outros filmes que ele está ali atuando, porque nesse filme ele tá muito bem, cara, ele tá atuando muito bem, juntamente com outros atores e atrizes, que no caso é até a própria Rachel McAdams, que está aqui nesse filme, que ela aparece pouco, né, porque no caso ela é a própria personagem que é a esposa do protagonista, né, ela interpreta, né, no caso, ela aparece muito pouco, mas já é o suficiente para poder você ver o quanto ela é boa aqui atuando, é claro. E também nós temos aqui o ator Forrest Whitaker, que é muito bom, não sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas vai estar escrito aqui para vocês aqui verem. Esse ator tá muito bem aqui também, né, cara? Ele é o cara que interpreta aquele outro personagem que o protagonista acaba conhecendo no futuro desse filme, né, lá pros outros acontecimentos, e que acaba sendo muito importante pra mudança do protagonista, mudança de comportamento do protagonista, e o ator Forrest, né, interpretando esse personagem específico que acaba conhecendo o protagonista, e nos proporciona várias cenas interessantes com diálogos que são muito bons ao meu ver e que me agradam bastante. Dito isso, Knockout é um filme que vale muito a pena assistir. Eu assisti legendado, mas foi mais porque eu não estava com preguiça de assistir legendado e decidi assistir essa obra assim. Mas vocês podem assistir da maneira que vocês quiserem, cara. Eu não tô aqui para poder obrigar ninguém a assistir legendado. Eu só quis destacar isso aqui mesmo por destacar, mas se vocês quiserem assistir dublado, vocês podem assistir também, porque a dublagem brasileira é incrível. Mas, como eu disse, cara, Knockout vale muito a pena assistir, assistam, não se esqueçam, eu recomendo bastante, e como eu já falei aqui no canal, eu não recomendo coisa ruim. Se um dia eu fazer isso, me desculpe, mas o caso de hoje, o filme de hoje, Knockout, não é ruim de jeito nenhum, e vale muito a pena vocês darem uma conferida. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, né? E também assistam os outros vídeos que vão estar passando aqui na tela para vocês. Cara, deixa o like, tá? Não se esqueça, é muito importante. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!